Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco da Gama. Vou trazer para você lá no final do vídeo dois jornalistas, um do Inter que diz que, vou trazer o vídeo deles, dizendo que o Inter é favorito e vai ganhar do Vasco em São Januário, e um outro jornalista flamenguista que ficou revoltado aí, ficou chateado com os elogios à partida do Vasco contra o Flamengo e tirou sarro com a situação do Vasco no Z4. Antes, eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força. A gente tá aí lutando para chegar nos 100 mil inscritos e preciso muito dessa força sua. Falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje tem Liga dos Campeões, o Braga enfrenta o Real Madrid, estão pagando 6,84 na vitória do Braga, 5,14 no empate, 1,48 na vitória do favorito Real Madrid. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Eu vou começar com uma notícia ainda sobre o clássico do Vasco e Flamengo no domingo. 11 torcedores foram detidos, né? Eles se envolveram em briga na zona oeste do Rio de Janeiro, foram detidos e levados para o juizado de torcedor e de grandes eventos. Os 11 foram enquadrados no artigo 158 da Lei 14.597, Lei Geral do Esporte, e estão proibidos de frequentar estádios durante 6 meses, tá? Quando tiver jogo do Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, eles terão que se apresentar 2 horas antes numa delegacia no seu bairro, tá? Para poder mostrar que não estão indo para o estádio. E se eles não se apresentarem, serão denunciados por desobediência de ordem judicial. É assim, a gente tem que começar a separar o joio do trigo. O torcedor, o pai de família, a criança, né, a família em si, que gosta de ir para o estádio como um lazer, curtir um dia de jogo, de futebol, festa, esporte, ele tem que ser separado desses marginais travestidos de torcedores. Vagabundos que não vão para ver futebol, vão para degladiar, para fazer palco de batalha, enfim. Você vê vídeos de torcedores com um pedaço de pau e um monte de outros tipos de arma para ir para um estádio. Isso aí não é torcedor, isso aí é gente que está com outro interesse, não no interesse esportivo, tá? Então tá aí os 11 que estão fora, 6 meses, achei pouco, viu? Acho que devia ser banido. Pegou fazendo confusão, pegou aprontando, tem que ser banido e não ir para campo de futebol não. Vá para arrumar outra coisa para fazer, mas esquece prática esportiva. Bom, vou falar de uma história de superação, né? O volante Zé Gabriel, de 24 anos, ele vai ter o seu contrato renovado, vence em dezembro. O Vasco já procurou seus agentes para conversar. O jogador que chegou a ser encostado e o Vasco falou para ele procurar um time para ele jogar. E ele continuou trabalhando, não apareceu alguma oportunidade, e aí chegou o técnico argentino Ramon Dias e a coisa mudou para ele. Dos 14 jogos com o técnico Ramon Dias, ele foi titular em 12. É titular absoluto do time e é interessante, né? Se você volta lá no início da temporada e diz para o torcedor que você vai tirar o Jair do time para colocar o Zé Gabriel, é capaz de se apanhar. Agora é o contrário, se chegar no torcedor e dizer que você vai tirar o Zé Gabriel do time para colocar o Jair, é a mesma reação, você é capaz de você tomar umas porradas, porque o Zé Gabriel é peça fundamental nesse esquema do Ramon Dias, um jogador que acabou rendendo e vai ter o seu contrato renovado. Então tá aí uma informação que saiu no GE, inclusive, tá? Depois de 4 anos, o basquete do Vasco voltou à elite do basquete nacional. Jogou ontem o NBB contra um time que é um dos favoritos a vencer a competição, o Minas. O Vasco jogou em casa com apoio da torcida, porém perdeu por 60-72. Então tá aí a reestreia do Vasco no basquete com derrota para o Minas. O Vasco volta às quadras, jogando em São Januário de novo,
na quinta-feira, dia 26/10, às 21 horas, contra o Pato Basquete. Pra galera que curte basquete, tá aí, Vasco e Pato Basquete vai ser transmitido lá no canal oficial agora do CRVG, porque a gente tem um canal, o Vasco Associativo tem um canal novo agora, que é a Vasco TV, tudo que era do Vasco, rede social, Instagram, tudo foi dado para 777. É um absurdo o que fizeram com o Vasco, né? E aí, esse jogo deve ser transmitido lá na CRVG TV. O Pato Basquete é um time de Pato Branco. Quem acompanhava aí o Toma Lá da Cá, Bozena, né? Que ficava contando aquelas histórias de Pato Branco. É isso, é o time do Paraná. Bom, para finalizar o vídeo, eu vou trazer dois vídeos aqui de influenciadores, ou de jornalistas, né? De jornalistas. Primeiro, o Zinho. E eu tenho que contextualizar o vídeo do Zinho, porque assim, eu concordo em parte com o que o Zinho fala, só que no final ele tira uma onda, né? Eu vou deixar aí para você ver que depois da vitória do Flamengo contra o Vasco, muitos jornalistas, a mídia, né, com aquele papinho de que o Vasco é maravilhoso, aí você vê capas de um monte de canal de vascaíno falando, mídia se rende ao Vasco, mídia abismada, assustada com o time do Vasco, né, aquela mesma ladainha para ganhar visualizações e inscritos que fizeram lá atrás, quando o Vasco estava jogando o início do Campeonato Carioca, ali com o Pedro Raul, Pomita, Piton, o Léo, que a mídia se rende ao Vasco, essas capinhas chula para ganhar visualizações, né? E aí, estão fazendo a mesma coisa e o Vasco no Z4. O Vasco na zona de rebaixamento, né? E aí a mídia se rende ao Vasco. Eu vi um jornalista falando assim que, olha, o Vasco não precisa se preocupar, pode ficar tranquilo que não cai. Não é bem assim não, cara. Não é bem assim não. Se a gente toma uma porrada do Internacional e perde pro Goiás, pra mim caiu pra segunda divisão. Pra mim caiu. E jogando bonito. E com o Ramon fazendo aí um trabalho excepcional no Vasco. A gente cai pra segunda divisão por causa do déficit. Por causa do que fizeram no primeiro turno. E aí é onde eu acho que o Zinho entra em contradição. Porque aí ele ficou puto, porque muita gente elogiando a partida do Vasco, todo mundo sabe que o Zinho é flamenguista, é o jornalista travestido de torcedor, ou torcedor travestido de jornalista, e aí ele ficou chateado com muita gente dizendo que o Vasco jogou melhor que o Flamengo, que o Vasco é isso, é aquilo, e aí ele largou isso aí, vou deixar aí pra você ver. O pessoal falou assim, o Vasco, rapaz, não merecia ter perdido, porque o Vasco tá jogando muito bem, porque o Vasco com Ramon Dias, rapaz, é um outro Vasco, não sei o quê, tá na zona de rebaixamento. Então tá aí o Zinho tentando tirar uma onda com o Vasco que tá na zona de rebaixamento. Então eu falei que eu concordo em parte com o que ele falou, sou contra esse oba-oba, essa festa, já tem vascaíno dizendo que a gente vai ganhar tudo daqui pra frente. E não é bem assim, não é bem assim. Eu cravo nos 3 próximos jogos do Vasco, Internacional, Goiás e Cuiabá, de 4 a 5 pontos. De 4 a 5 pontos, tá? Você é pessimista? Não, sou realista. Ninguém sai ganhando no Campeonato Brasileiro assim. O Inter é um time difícil, eu vou falar do Inter já. Só que o Jorginho, ele foi desonesto com os torcedores, com quem acompanha a ESPN, futebol, porque quando ele fala assim, o Vasco tá jogando muito, tá na zona de rebaixamento. O Vasco não tá na zona de rebaixamento por causa do trabalho do Ramon Dias e do time que tá jogando agora. Se você pegar aí o Vasco no segundo turno, ou o Vasco nos últimos 12 jogos, o Vasco é G4, G5, tá ali entre os primeiros e pratica um bom futebol, sim, tem que ser elogiado, sim. Claro que tem que ter, né? Tem que ter um limite nesses elogios, porque tem muita gente aí também colocando o Vasco já na Libertadores. E não é por aí. Eu acho que o Vasco briga para não cair até o final, até a última rodada. Aí ele dizer que o Vasco está na zona de rebaixamento, ele esquece de falar que está na zona de rebaixamento por causa do trabalho do Vasco no primeiro turno. Das contratações, do Maurício Barbieri, do Luiz Melo, de uma SAF que prometeu o céu e trouxe um time medíocre, de calote, um monte de coisa que aconteceu. Então, fica meio sacana esse comentário do Zinho com o Ramon Dias e os caras que estão no Vasco hoje, tá? Ponto, minha opinião. E para finalizar, o maior youtuber que fala de internacional, o Baldasso, que é jornalista também, ele falou aí, vou deixar o vídeo para você ver, que o Inter é favorito, vai ganhar em São Januário, né, que o Vasco está desesperado. Agora o Baldasso tem que se decidir também, né? Eu acompanho o trabalho do Baldasso.
Quando perdeu para o Fluminense a Libertadores, que ele falava que ou é o céu ou é o inferno, ele ali falou que o time do Internacional não prestava, o ataque era ineficiente, a zaga era horrorosa, o Kudê é um lixo como treinador, ali se a gente não ganha Libertadores, certamente a gente ia brigar para não cair para a segunda divisão até o final, se não caísse para a segunda divisão. Agora ele vem com uma nova versão do Internacional depois da goleada para o Santos, que eu concordo em partes também, porque o Inter, em muitos momentos no Campeonato Brasileiro, deixou de jogar com o time principal focado em outras competições, principalmente na Libertadores, e por isso teve muitos revés. Dos 14 jogos fora de casa só ganhou 2, né? Nisso eu concordo. Agora dizer que o Vasco está desesperado e o Inter é favorito, vai chegar lá e vai ganhar em São Januário, calma, borboleta. Calma, borboleta, porque o Vasco está jogando certinho e pode sim ganhar do Internacional jogando em São Januário. Vou deixar aí para finalizar. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Fico com Deus e saudações vascaínas. Só complementando, o Internacional jogou 14 partidas fora e ganhou apenas 2. É o mesmo time que iniciou o jogo diante do Santos, ao que tudo indica, né? De repente, se alguém sentiu lesão e tudo, mas não tem essa informação, então o mesmo time, apenas no elenco, a volta do Luca completando o banco de reservas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a partir deste momento, não há como a gente estabelecer como referência do Internacional no Campeonato Brasileiro de agora por diante, tomando como base o que já aconteceu. É outra história a partir de agora. E é outra história não por ser outro treinador, até porque o Kudê começou mal também. É outra história pela dedicação exclusiva a esta competição, pelo Inter ter conseguido, enfim, montar um time titular muito bom por qualidade, por sinal, muito bom time titular do Internacional. E pela possibilidade, no momento, até pelo que os outros estão jogando, de o Internacional avançar de forma significativa. Não sei a que ponto. Não sei a que ponto. Não quero falar ainda em vaga Libertadores da América, porque nós estamos a 9 pontos do G6. 9 pontos do G6. Então eu quero falar sobre os próximos jogos. Eu acho que o Inter tem total condição de vencer o Vasco. Esse é o jogo mais difícil entre os próximos, tá? É o jogo mais difícil pelo seguinte, porque o Vasco está desesperado. O Vasco vai ter um São Januário lotado. O Vasco está à beira do rebaixamento de novo. Seria a 6ª vez, eu acho, na sua história. Então o Vasco está desesperado. Desesperado. Tá? Mas o Inter é melhor que o Vasco. O time titular do Inter é melhor que o Vasco e vai todo o time titular a campo. Vai todo o time titular a campo. Depois o Inter pega o Curitiba e o América em casa. 2 jogos para ganhar, com inclusive alguma facilidade. Então eu acho que o Inter pode fazer um restante de Campeonato Brasileiro importante. A ponto de que eu não sei, mas importante. O Inter, a partir de agora, ele é favorito na maioria dos jogos que jogar. Essa é a verdade. Vamos pegar os próximos jogos do Inter que estão na tela. Contra o Vasco, o Inter é favorito. Contra o Curitiba, o Inter é favorito. Contra o América, o Inter é favorito. Contra o Cruzeiro é favorito. Contra o Fluminense em casa é favorito. Só não é contra o Palmeiras fora. E olhe lá.